Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito bem-vindas, muito bem-vindos aqui ao nosso encontro, nosso segundo encontro da nossa linha de estudo, né? Transformando o caos em resultados. Bom, é engraçado que algumas pessoas têm me procurado, né, para consultas e esse assunto tem abordado muito os nossos dias agora, né? Para você que está chegando agora, muito bem-vinda, muito bem-vindo, boa noite, fiquem à vontade. Este vídeo é um vídeo gravado, porém é um vídeo de continuidade do meu compromisso com vocês, de trazer aqui um estudo e um pouco mais de integração com vocês, né, através da ordem lilithiana. Para você que não me conhece, muito prazer. O meu nome é Luna, eu sou sacerdotisa da ordem e idealizadora da ordem lilithiana, que é uma ordem matriarcal, e dentro da ordem a gente visa trabalhar o empoderamento feminino, né? A gente traz ciências com espiritualidade, com mitologia, nosso estudo dentro de ritualísticas, né, de magia, também tem essa abordagem matriarcal que visa justamente ajudar mulheres e homens a organizarem a energia feminina dentro do desenvolvimento das suas emoções, reconhecendo suas virtudes, né, e conectá-los à força feminina, à energia feminina primordial que existe dentro de cada um de nós. Então, pode ser para homens, pode ser para mulheres. O importante aqui é que vocês tenham uma consciência de que nós somos dualidade, masculino, feminino, positivo, negativo e assim por diante. Por isso que eu resolvi trazer para vocês, abrir um pouco mais o nosso leque, ser um leque que a gente tinha de estudo dentro da ordem, que vem aí andando, né, caminhando já há 8 anos, e depois de 10 anos de sacerdócio aqui, estou trazendo para vocês um pouco mais daquilo que a gente estudava um pouquinho mais as portas fechadas, justamente porque é necessário trazer um pouco desse entendimento do nosso conceito. Não estou falando aqui que nós somos donas da razão, ou tudo que eu estou dizendo é absoluta verdade. Não, isso é um conceito. E tem muitas pessoas que sentem essa mesma energia, sentem essa ressonância, essa conexão com os nossos assuntos, com os que a gente traz aqui, né? E percebem essa conexão conosco. Então, se você não concorda, se você tem um outro segmento, sua mente é um pouco mais patriarcal, dentro dos conceitos patriarcal, respeito muito, agradeço também a sua presença aqui e gostaria de expor um pouquinho mais dessa consciência matriarcal, porque tudo é equilíbrio e a gente precisa, sim, ter contato um pouco com a visão dos outros, né? Às vezes isso ajuda muito também a gente a melhorar aquilo que a gente já carrega dentro da gente. Bom, gente, então vou pedindo aqui licença para vocês, falando mais uma vez boa noite para todo mundo que entrar, que cumprimentar. Gostaria que vocês deixassem os comentários de vocês abaixo do vídeo, dúvidas, né? Os insights que vocês tiverem durante a nossa conversa aqui e trazer para vocês, então, como que é esse processo de transformar as nossas sombras em força, né? Esse é um processo que eu faço numa mentoria individual, mas estou trazendo aqui um pouquinho desse conteúdo para ajudar vocês a compreenderem as mudanças que acontecem a partir do momento em que nós temos contato com a deusa Lilith, seja através do arquétipo de Lilith, seja através do estudo, do culto, nós percebemos que algumas coisas começam a acontecer, né? A nossa base dentro da ordem lilithiana, nosso princípio ali pelo estudo, é o livro Caibalion, né? O livro que falam das 7 leis herméticas. Nós usamos esse livro justamente por ele não ser tão dogmático, né? Ele amplia a nossa percepção das energias, de como a gente funciona, de como a nossa mente funciona e de como o universo funciona para trazer de volta.
Tem um pouquinho ali de lei de atração, né? O pessoal gosta de comparar um pouquinho com a lei de atração, não foge tanto da mesma perspectiva, tá? Mas aqui a gente vai então entender o lado sombrio, porque normalmente quando a gente se conecta com Lilith, nós temos alguns desafios e nós começamos a perceber, nós chegamos até ela por várias questões, nós chegamos às deusas obscuras, às deusas sombrias, por várias questões, e a gente começa a observar certas mudanças comportamentais que acontecem nesse processo. Durante os nossos estudos aqui, eu vou tentar manter um vídeo curto para não ser tão cansativo, né? Mas durante os nossos processos de estudos, vocês vão conseguindo entender um pouco por que determinadas situações acontecem a partir do momento em que a gente começa a se conectar com Lilith, ou a se conectar com as nossas sombras, ou a reconhecer que as nossas sombras têm ali algum aprendizado, algum ensinamento, né? Como que elas trabalham a nosso favor. Existem, durante muito tempo, vários terapeutas, né, vários psicoterapeutas tentaram elucidar, e essa fonte, ela se assemelha muito a algumas questões que Freud trouxe, né? Também Carl Jung, trazendo elucidações dentro do comportamento humano em reparações e comparações com as suas ações, com as suas crenças, né? Com as suas constâncias, às vezes, de comportamentos e, de repente, uma mudança para um outro tipo de comportamento. Tudo tenta, né, ser explicado. Mas o que a gente precisa entender primeiro é que somos seres individuais. Cada um vai ter uma frequência, uma vibração, uma forma de agir, uma forma de pensar, através das próprias experiências que a gente teve no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento. Muitas das nossas sombras, elas são criadas ali. Elas são criadas durante esse processo de desenvolvimento, né, desde a primeira infância até a fase adulta. E justamente na fase adulta, a gente tem um pouquinho mais de consciência dos nossos bloqueios, né? A gente começa a se questionar mais e nós, a partir dos nossos questionamentos, nós começamos a buscar respostas. Então a gente sai numa busca desenfreada de por que comigo, né? Onde, como e por quê, e o que eu preciso fazer para me ajudar. E é justamente isso que eu venho trazer aqui para vocês, né? Hoje a gente vai falar de alguns traços de personalidade que são formados durante o nosso crescimento. Esses traços de personalidade, eles se tornam muitas vezes nossas sombras. E quando a gente começa, então, um culto a uma deusa que traz essa sombra à tona, que nos mostra essa sombra com outro aspecto, no sentido de ela tem algo para te ensinar, nós começamos a nos observar por uma outra perspectiva. Muitas vezes a gente não tem essa consciência de que algo está mudando dentro da gente, né? Então a gente começa a perceber, primeiro, o reflexo externo. Internamente demora um pouquinho mais para a gente perceber as nossas mudanças, mas a partir do momento em que nós nos conectamos com as deusas ou com Lilith, a primeira questão que bate muito é uma revolta muito grande de toda a opressão que nós sofremos durante o nosso crescimento. Tudo aquilo que nós nos sentimos travados, trancados, nós começamos a reconhecer nos mitos de Lilith algumas semelhanças. As semelhanças, normalmente, de sermos condicionados a algo que não aceitamos, algo que não queremos. A rebeldia, que é tão citada no conto de Lilith como a primeira rebeldia, né? A primeira energia a se rebelar contra a sua criação. Nós começamos a ser comparados ou comparadas com demônios, né? Com seres que se revoltam contra a sua própria criação.
E muito se espera que essa condição de revolta nos jogue ainda abaixo. Quando nós encontramos com Lilith, nós percebemos que existe uma escala de transformação. Essa transformação, ela começa internamente, mentalmente, porque é ali onde Lilith age, né, pelo ar, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sonhos, e o nosso comportamento e a nossa vibração muda. A partir do momento em que nossa vibração muda, aqueles que vibravam na mesma sintonia antes que nós, né, junto conosco ali naquele momento, percebem essa alteração e se distanciam, porque já não estamos mais na mesma linha, já não estamos mais vibrando semelhante, né, a essas pessoas, e elas se afastam. Só que a gente fica naquele questionamento de por que isso aconteceu. Nós começamos a nos sentir mais oprimidas, né? Mais oprimidas. Nós queremos respostas e muitas vezes nós não temos. Justamente durante os nossos processos caóticos e viver o caos, e ver o caos que as nossas vidas estavam, e que naquele momento nós precisamos parar e começar a entender que quando existe um caos, logo depois tem que haver a ordem, né? Nós precisamos colocar essa ordem para fora. Então, essas ordens, elas começam justamente pelas os nossos processos de autocura, os nossos processos onde Lilith vai descamando a nossa pele, literal, ou quase, de uma forma muito dolorida, onde normalmente a gente quer reagir, né? E a gente não sabe como. Então, Lilith vem ensinando para a gente esse processo de autocura. Então, quando a gente entra no braço ali, a gente começa a ter um acesso a Lilith, a gente vem muito encantada, né? Com a sedução, com o magnetismo, com, nossa, eu vou virar aquela pessoa muito atraente. Quando, na realidade, nesse momento, ela está atraindo a gente. Ela já começou o processo de magnetismo dela, né? Um processo onde ela trabalha com essa sedução em cima da gente, ela vai trazendo essa sedução em cima da gente. E com essa sedução, a gente começa a querer entender mais essa deusa, né? Querendo entender mais ela, isso reflete em nós. Nós queremos começar, né? Nós começamos a querer nos entender. Porque a gente vê essa semelhança entre os mitos e a realidade, entre aquilo que a história conta e os processos que nós passamos de forma individual. Bom, nós temos 5 aspectos de personalidade, né? E dentro das nossas personalidades, nós temos, então, correlações com as leis herméticas. Primeiramente, o mentalismo. Tudo é mente, né? Mentalismo fala que tudo começa ali no primeiro pensamento. Tudo que foi criado, foi pensado antes de se manifestar, né? Depois a gente vem com a lei da correspondência, assim em cima como embaixo, ou seja, assim dentro como fora. O que eu penso, eu faço. Criar do lado de fora, eu jogo, né, para o externo. Vai do meu macrocosmo ao microcosmo também, né? Depois a gente tem, então, a lei da vibração, onde tudo vibra, tudo está em movimento, a gente quer mudança o tempo todo, a vida vibra o tempo todo. Então, para vibrar, precisa estar vivo, né? E a gente está falando de uma deusa que trabalha entre vida e morte, né? Caos e ordem, finais e recomeços. Depois a gente começa a entender, então, polaridade. Tudo tem os dois lados, né? A moeda tem dois lados. A nossa situação, muitas vezes, tem um lado que eu conto, mas tem um lado que uma outra pessoa que estava naquele momento comigo também conta. Nós temos esses opostos, né? Que entra também, consequentemente, na lei do ritmo, onde tudo tem seu ciclo, onde tudo começa, onde tem um começo, tem um meio e tem um fim. Assim como as deusas lunares falam muito, muito mesmo, nessa questão de ritmo, porque ora,
quando a gente começa a se conectar com essas deusas lunares, nós começamos a entender essas faces da lua, né? Lilith vem ali pela lua negra, pela lua, finalzinho da lua minguante, né? E transformando a lua negra, a lua oculta, em algo que é revelado. Então, Lilith trabalha muito no aspecto sombra, gente, de revelar o que está oculto, né? De trazer à tona aquilo que é algo que a gente não consegue perceber muitas vezes. E é esse um dos primeiros processos que a gente começa a ter com ela, né? Depois nós colhemos o que plantamos. Vem aí a lei da causa e do efeito. E ela traz muito essa questão da responsabilidade das nossas ações e das nossas autoconsciência, né? Autorresponsabilidade, parar de responsabilizar o mundo, o universo, o terceiro, o quarto, parar de responsabilizar o outro por ações que são nossas. Depois ela vem, então, com a cura de gênero, mas não do gênero sexual, tá? A cura da energia, de polaridades de masculino e feminino. Ela vem equilibrando essas duas energias para que elas se fundam e que elas ciclem, né? Um momento eu preciso da minha energia masculina para ter ação, para ter postura, para ter força. Em outro momento eu preciso da minha energia feminina, mais recolhida, mais emocional, mais sentimental em relação às coisas que estão acontecendo, mais perceptível, né, com a minha intuição mais aflorada. E isso vai mudando, porque depois de eu ter toda essa percepção, de trabalhar essa conexão mental, eu preciso fazer algo para acontecer uma mudança. E aí eu volto para a minha energia masculina, que é aquela energia que faz eu tomar uma atitude. A energia que me coloca para agir. Nesse momento, a gente se completa com as 7 leis herméticas. Essas leis passam por todas essas transformações e o nosso corpo, a nossa consciência também. Por isso que eu começo o estudo dentro dos nossos da ordem, justamente trazendo as leis herméticas, para que a gente não saia por aí responsabilizando padrões que já foram considerados pelo patriarcado. O patriarcado vem estudando ocultismo, trazendo o misticismo há muito tempo, né? Ele está nesse poder há muito tempo. E ele é o que? A energia masculina, em desequilíbrio, porque o matriarcado foi quebrado, o matriarcado foi silenciado. Então, falta muitas vezes na nossa busca constante por resposta é justamente o outro lado dessa energia, né? A gente busca em vários conceitos diferentes, mas eles nunca completam, a gente sempre fica faltando algo. Perdão, vamos para um caminho, estudamos, nos alimentamos, trazemos aquilo para a gente, e aí falta algo, né? Depois vamos para outro, falta algo. Comentem aqui para mim, quantos caminhos você já percorreu e você sentiu que faltava algo? Você sentiu que faltava algo até você encontrar, né? Independente do caminho que você seguiu. Mas durante um processo da sua jornada, da sua caminhada, você se sentiu perdida, né? Você se sentiu desorientada, desorientado, querendo entender algo que era maior, que você sentia que vibrava dentro de você, mas não conseguia trazer isso para sua vivência, né? Não conseguia refletir sobre isso com uma forma que abraçasse um pouco mais a sua consciência para trazer ela para a Terra, aterrar, né? E você de fato começar a entender determinados processos. Quem nunca passou por isso, né? E é justamente esse processo que Lilith faz com a gente. Ela passa por todos esses 7 caminhos, né? A gente também tem ali o conto de Ishtar, que fala dos 9 portões, os 9 portões que são ali considerados os pecados capitais, né? Cada passagem, cada processo de cura de Ishtar, ela também precisa vencer
um desses seus pecados, né? Desafiando ali aquela passagem, encontrando em cada um deles a sua própria virtude. Ela só consegue passar para o próximo quando a primeira virtude dela é alcançada, e assim sucessivamente. E é isso que a gente entende quando as sombras vêm de encontro a gente. Quando as nossas sombras vêm, elas despertam na gente muitas questões que falam das nossas memórias, então trabalha a nossa mente, aí vem dos nossos bloqueios, a gente reflete aquilo, né? Então vocês começam a perceber que quando a gente começa a trazer luz e iluminação, claridade para essa sombra, para aquilo que a gente não consegue ter uma definição do que é, quando a gente começa a ter essa nitidez, a gente começa então a entender os nossos processos. Não estou falando que nós começamos a superá-los, presta bem atenção nisso. Nós começamos a compreender determinados processos. Às vezes a gente está muito introspectiva, muito distante do mundo, né? E a gente começa a achar que é o mundo que está distante de nós. Nós nos sentimos profundamente ignoradas, profundamente silenciadas. Mas normalmente nós estamos silenciando porque não estamos fazendo questão de ir contra esta sombra, de falar, de se expor, de trazer à tona. Durante todos os processos, gente, com a ordem até agora, tudo isso foi caminhada nossa. Então, existe ali um processo individual e um processo coletivo, tá? Existe pessoas que caminharam, encontraram aquilo que foram buscar, outras que não encontraram e ainda continuam na sua busca. E esse processo ele vai ser assim sempre. É um processo transformador, ele é cíclico. Então, quando a gente consegue a resposta de uma coisa, com certeza vai vir outra para te manter vibrando, para te manter viva, para te manter em movimento, para não deixar você cair na sua caixinha de esquecimento e se isolar do mundo, né? Em alguns momentos é necessário esse silêncio para que a gente se conecte com a nossa própria essência, silencie a nossa mente naquele momento e consiga criar ali saídas para o nosso caos, né? De repente buscar uma saída na ritualística, de repente buscar uma saída numa terapia, de repente um rolê, uma volta com os amigos, depende muito de cada um, né? Cada um tem a sua forma de expurgar aquilo que está ali tentando silenciar, né? A sua mente, ela, assim como está em cima, é embaixo, né? Assim como é dentro, é fora. Então, muitas vezes, a gente precisa vivenciar o caos, porque o caos, ele está interno, né? E aí ele começa a reverberar do lado de fora. Então, a gente precisa desse momento de silêncio para se reconectar, para tentar entender o que está tão caótico em nossos sentimentos, em nossas emoções, na nossa vida, no nosso dia a dia. O que é que eu não quero mais, que eu não tenho coragem de falar que eu não quero mais? As condições começam a pesar, né? Lembrando o mito de Lilith, a situação começa a ficar insuportável para que você tome uma ação, para que a partir daquele momento em que você está se sentindo sufocada, você reaja, mas reaja de uma forma trazendo para sua consciência o que você precisa resolver, né? Tem gente que fica louca, quer sair andando, mas o que você precisa resolver naquele momento? Você vai silenciar, você vai buscar em você. E normalmente a sombra ela não se deixa perceber, ela não deixa que a gente note ali qual é exatamente esse ponto, né? Então eu vou passar aqui para vocês algumas dicas dentro do nosso estudo, como que a gente pode estar fazendo para ajudar nesse processo. Se você está num momento de caos agora, se você está passando por esta sombra caótica, o que você vai fazer é criar uma lista de prioridades. Mas primeiro, organiza as suas emoções.
O que você precisa trabalhar, que você precisa clarear que está na sua mente? Qual a emoção que está aí te levando mais dor? Qual que é a emoção que está te incomodando mais? Escreva. O ato da gente escrever já traz para o nosso consciente o que estava no inconsciente. Ou seja, a gente já começa a jogar um pouquinho de iluminação aí nessa sombra. Então você vai escrever, vai fazer a sua lista de prioridades. Depois dessa lista de prioridades, você vai dar andamento nisso. Nós temos aqui um processo de estudo, né? E nesse processo de estudo, o meu objetivo aqui é trazer para você um resultado. Mas para eu trazer um resultado, você precisa fazer a sua parte, né? Que é fazer esse exercício. Escreva. Escreva suas prioridades. Escreva suas emoções. Escreva a emoção que está mais latente, não a que você quer trazer, tá? Mas aquela que está pesando mais, aquela que está te incomodando. Analisa esse sentimento, dá um mergulho. Da onde esse sentimento vem? O que te deixou assim? A partir de qual momento esse sentimento apareceu? Nessa situação, você encontra o gatilho. Você vai encontrar a chavezinha que você precisa para compreender essa emoção. Porque ela vem carregada já de uma história com você. Ela já vem no seu consciente, quando você começa a buscar, ela já vem com a resposta do porquê aquilo, né? Pergunta para você mesmo o que esse gatilho ou o que essa situação te ensinou. Ela te ensinou alguma coisa. Não confiar em alguém, não se doar demais, não ser uma pessoa de tão fácil acesso. Alguma coisa esse gatilho ele te deu, né? Não se envolver tão emocionalmente. Qual foi esse gatilho? O que ele trouxe para você? Faz essa pergunta, escreve sim essa resposta, tá? E aí você vai fazer uma pergunta mais crucial. Como você agiria hoje, com a tua trajetória toda, como você agiria diante dessa situação? Se ela chegasse hoje em você novamente. Como seria a sua reação a partir daquela primeira mensagem lá atrás que criou este gatilho para você? Qual seria a sua resposta hoje? Analise essa resposta. Como você deixaria isso fluir? Quando você tiver a resposta de como você deixaria isso fluir, você está ali, então, trabalhando a lei do ritmo, né? Você está deixando as coisas acontecerem no período certo. Lembra que na aula, no encontro anterior, eu falei para vocês que a carta que me veio muito era a carta do carro, né? Era aquela carta. Deixa eu ver se tá aqui, gente. Vou ver aqui no meu tarô, porque eu quero muito que vocês entendam aqui essa visualização que eu tive. Aqui, a nossa querida dona Pinada, ela está num monociclo, né, numa bike ali, tudo. E o que acontece? Até para quem tem o hábito de andar de bicicleta. Mas toda vez que a gente está no controle, né, de algo, nós não temos total domínio sobre a direção ali. Em algum momento a gente pode perder o controle, né? E é justamente sobre isso que o Fluid fala. Que ele fala sobre, às vezes você não tem que ter controle da situação. E a maior sombra, o maior desafio é justamente você entender que você não tem que ter controle sobre tudo, que você não tem que ter domínio sobre tudo. Eu vou contar para vocês uma história, e ela é bem marcante, que aconteceu comigo hoje.
Eu tava em casa, eu tenho aqui uma abelha tatuada, né? Porque Lilith sempre enchia meu altar com abelhas. E eu tenho aquele zumbido dela, ele me traz uma vibração que para mim não é agradável, acho que para ninguém, né? Mas a gente já fica esperando ali uma ferroada. E eu fiz um acordo com a deusa e falei: olha, eu vou tatuar no meu braço aqui a tatuagem e tal. Se for alguma coisa que eu tiver, né, errando, faz esse trem doer, mas não me põe a abelha perto de mim. Eu entendo que a abelha é uma mensageira, que quando o nosso altar ele vem com insetos, né, ele vem com abelhas, ele está ali, a natureza está se relacionando com a energia do nosso altar. É uma resposta da Deus, é uma resposta da natureza, que aquela energia tá legal. Mas às vezes a gente não tá bem, né, para aquela energiazinha natural que chega ali. Era o que acontecia comigo. Até que uma vez ela encheu a janela de jataís, aquelas abelhinhas pretinhas, né? E foi, assim, uma das poucas vezes que isso aconteceu. E eu entendi a mensagem dela, entendi que era dela, agradeci e tudo mais. E hoje, pensando em todo o processo de mudança que a ordem está novamente passando, porque cada ano é sim um processo novo, são coisas diferentes, né? A gente muda durante esse processo de um ano, né? E eu sempre trago aqui para vocês essas mudanças. E hoje entrou uma abelha verde em casa. E eu achei que era uma mosca. Nossa, essas moscas. Fui tentar tirar, cheguei perto. E eu não senti a mesma coisa que eu sinto quando é uma abelha amarela, uma abelha comum. Eu não senti a mesma coisa, porque eu não reconheci. Eu não identifiquei ali naquele primeiro momento uma abelha. E quando eu reconheci a abelha, eu fiquei passada porque ela era verde. Eu nunca vi uma abelha verde. Vocês viram? Fala aí para mim se vocês já viram uma abelha verde. E para mim foi uma coisa assim muito surreal. No primeiro momento, eu peguei um copo e eu prendi ela no vidro, né, da janela, que ela estava tentando escolher ali a saída dela, sair, né? E eu fiquei observando ela, tentei tirar foto, ficou tudo borrado, não saiu nada. E aí eu vi que ela começou a perder o ar, porque fechou, né? E ela começou a perder o ar. E eu não sabia o que fazer com a abelha. Eu não sabia o que fazer com ela. Eu não sabia se eu colocava um papel para tentar tirar ela. Eu não sabia como tirar ela de uma situação que eu coloquei. Fiquei com um receio naquela hora. Falei, pronto, na hora que eu soltar esse trem, ela vai vir para cima de mim. Né? Porque é uma abelha, a abelha vem para cima, minha mente já fez aquilo. Mas se eu levar uma picada de uma abelha verde, vai doer mais. Gente, passou mil coisas na cabeça naquela hora. E eu me toquei no momento que ela caiu no copo. Ela caiu, né, e levantou. E eu entendi que ali eu tinha uma opção de matá-la ou de ajudar ela a ir embora. E a minha opção foi de soltá-la. Mandei ela embora. E eu fiquei pensando justamente nessas coisas, como às vezes a situação coloca a gente, né, a gente é empurrado para dentro de uma situação onde a gente acha que não tem mais saída, onde a gente fala, não, acabou, agora não dá mais. Tudo na mente, né? Porque se a gente espera, às vezes, uma reação que não é nossa, aquilo tende a, a se resolver, a sair, né, daquela situação de uma forma natural. E eu entendi muito isso sobre essas mudanças que eu estou trazendo, o que eu decidi trazer para a ordem esse ano, que é realmente libertar muitas mulheres, libertar muitas pessoas no sentido de capacitação, de compreensão, que foi o meu processo durante 10 anos. Esse ano, 10 anos de transformação. E eu senti agora essa necessidade de trazer essa liberdade, né, da minha pessoa
para vocês que acompanham a ordem, para vocês que acompanham o meu processo, a liberdade de passar para vocês aquela caminhada que eu fiz, que foi dolorida para mim, mas que em algum momento eu sei que eu posso ajudar vocês. Eu posso com a minha mensagem, eu posso com o meu estudo, eu posso de alguma forma, a minha história, ela serve, nem que seja uma vírgula dela, vai servir para alguém que se encontra no mesmo momento em que eu já estive. Do mesmo jeito que os meus processos ainda vai aprender com outras pessoas também a me ajudar, né? Nós estamos nesses ciclos de um pelo outro de uma forma quase que indiferente, quase que a gente não percebe, né? Que a gente, às vezes, com um conselho, com uma palavra, com uma dica, a gente consegue ali mudar o pensamento da pessoa, a forma com que ela está tão sobrecarregada ali de pesos mentais, e às vezes a gente consegue ali virar uma chavezinha, né? Então, tudo tem esses ciclos. A gente precisa abrir as nossas mentes para receber, às vezes, essas informações. Eu escuto muitas pessoas falando assim, não, a gente hoje em dia é tudo mente aberta, não, o diálogo está mais fácil. Gente, não está. Não tá, porque ainda existe muita resistência no conceito matriarcal. Existe muita resistência em mulheres à frente de espaços espirituais. Existe muita resistência às mulheres que estão tentando trazer liberdade e conhecimento para outras mulheres, pelas próprias mulheres, muitas vezes. Então, a gente precisa, sim, enfrentar sombras, não só pessoais, né? Não só uma sombra que foi construída no meu trauma, mas uma sombra que impediu a gente de trabalhar esses processos durante esse período de muito tempo, né? A sombra da religião, a sombra da espiritualidade, ela é justamente o dogma, que é aquele que põe ali um monte de regras, um monte de sistemas, sem se abrir, às vezes, para algo novo. Então, se a gente começa a entender as leis herméticas dentro disso, não está no ritmo certo, né? É um ritmo constante, mas ele não está fluindo, ele não tem ali a outra parte, o outro lado da moeda que vem com o feminino trazendo algumas questões, porque o patriarcado dominou, tomou conta e falou: é desse jeito. E muita gente hoje em dia acredita que sim, que é só daquele jeito, não se abre para o novo. E aí, isso reflete dentro do teu dia a dia. Porque se você não se abre para o novo, em que momento você vai aceitar um conselho que pode te ajudar? Em que momento você pode aceitar uma crítica construtiva? Tem muita gente que tem rejeição de crítica construtiva. Por quê? Porque acha que é uma ofensa. Nós estamos tanto tempo sendo agredidas que quando alguém fala uma crítica, o crítica já é uma ofensa, né? Mas quando a pessoa fala, nossa, deixa eu te dar um conselho, muda. E mudou que é apenas uma palavra. A crítica, ela não existe. Por quê? Porque tudo que é crítico, né? É ofensa, é uma forma agressiva, às vezes, de falar. Então, às vezes, a gente se expressa também de uma forma negativa, sem perceber, né? Sem ter ali naquele momento aquela consciência da forma como que a gente verbalizou, a forma como a gente reagiu, a forma como que a gente pensou. Através dos nossos pensamentos, as nossas reações falam por si. Então, primeiro processo para vocês mudarem e entenderem que uma força da sua sombra que ela pode estar trazendo para você é mudar o pensamento sobre essa sombra, é mudar a forma como você identifica esta sombra, é entender que você tem que tirar a crítica e entender o conselho que essa sombra está te dando. Isso tudo no mental, tá? Para que se reflita numa atitude sua e com a sua atitude modificada, você tenha resultados diferentes. Dentro desses nossos estudos, eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho de cada lei, tá? Hoje eu falei para vocês sobre o mentalismo. A gente deu uma pincelada em algumas outras leis, mas falei um pouquinho para vocês aqui sobre o mentalismo e como o mentalismo pode
através das nossas sombras, trazer uma consciência diferente. Lilith trabalha justamente nesse primeiro quesito, em trazer as nossas sombras diante de nós, para que a gente aprenda a reagir de formas diferentes, questionar, observar, silenciar, às vezes até processar muito antes de reverberar isso. Prestem atenção, anotem o exercício que eu pedi para vocês fazerem, para que a gente já fale das outras leis já nos próximos encontros, tá ok? Rapidinho, consegui 40 minutinhos só com vocês aqui. Gente, muito obrigado, muito boa noite. Eu ainda vou trazer um pouquinho mais de conteúdo para vocês. Sigam os links aqui embaixo, o Instagram, né? Sigam aí o canal do YouTube, se inscrevam, façam os comentários, indiquem, né? E apoiem esse movimento matriarcal. As mulheres precisam entender que esse movimento, ele não é um movimento de dominância, tá? Esse movimento é um movimento de conscientização. Não tem nada a ver com políticas, com dominâncias. O matriarcado, ele é o oposto do patriarcado. Nós não podemos apegar as regras do patriarcado e, sem conhecer o matriarcado, inserir essas regras ali. É mais uma sombra. Gente, boa noite e até o nosso próximo encontro na sexta-feira.